Quando a gente começa a pensar um pouco no elenco de One Piece, a gente chega a algumas conclusões muito curiosas. De que o bando dos Chapéus de Palha é um bando muito vazio. Se a gente pensar, por exemplo, no bando do Kaido ou da Big Mom, só de filhos a Big Mom tinha quase 100. Fora a gente contar esposo de filha, tipo Capone, aí o bando do Capone que era integrado junto, ou pessoas que simplesmente eram aliadas, como o Pecons e o Bobbins. Enfim, era um bando muito extenso. Até mesmo quando a gente olha o bando do Shanks ou o bando do Roger, eles são bandos grandes, mas eu acho que já percebendo que não faria muito sentido, o Oda segurou um pouco a mão na hora de fazer esses dois grupos do mangá. Tanto que o bando do Shanks no primeiro capítulo, ele parece um bando normal ali, de umas 30, 40 pessoas, talvez. Enquanto hoje em dia ele parece ter umas 15, 20 no máximo. E quando a gente olha para os protagonistas, a gente percebe que a gente só tem 10. O bando do Ruffy é formado por 9 membros fixos, ou seja, o próprio Ruffy e mais 9 que ficam com ele no navio. O que não faz muito sentido nem no nosso mundo e até se a gente comparar com o próprio mundo de One Piece. É lógico, existem motivos narrativos para isso. O One Piece é um mangá semanal. Não dá para o Oda ficar dando atenção para 30, 40 pessoas, que eu julgo ser um número até relativamente saudável, vai. Eu imagino que num navio pirata esse número fosse ok, fosse aceitável. Não tinha nem tanta gente, mas também não tinha pouca gente. Mas mesmo com esse número reduzido, o Oda já tem que dividir os núcleos nos arcos mais recentes porque é muita gente. Porém, eu queria convidar vocês aqui para fazer um exercício comigo. E se essa limitação narrativa, digamos assim, não tivesse de existir? Se o Oda pudesse colocar todo mundo que deveria estar no bando dos Chapéus de Palha dentro do navio? Pois é, pessoal, esse vídeo vai ser sobre pessoas que deveriam estar no bando dos Chapéus de Palha, onde eu vou basicamente discutir grandes personagens que foram cotados ou não para serem membros do bando do Chapéu de Palha, mas na minha opinião deveriam estar hoje no bando. E se o One Piece fosse uma obra que tivesse a possibilidade de cada um desses personagens serem bem apresentados e bem trabalhados dentro do bando, né, não só em seus arcos, porque muitos deles são personagens muito interessantes, eles com certeza fariam parte do elenco principal. Então, se você já gostou do tema do vídeo, já deixa um like para me dar aquela força. Se você não gostou ou se você não gostar do vídeo, você deixa o like também, mas aí no final você tira, não vai ter problema nenhum. Mas pelo menos você já me ajuda desde agora. É só para você não esquecer de me ajudar. Então se inscreve no canal também para não perder nada e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Vai ter muito mais vídeo de One Piece aqui no canal e muito mais vídeo de muitas outras obras. Então, vamos embora. Bom, muitos de vocês devem imaginar que eu ia falar da Vivi, mas a Vivi não vai ser a primeira personagem que eu vou falar, porque, pelo menos por agora, eu quero seguir uma ordem cronológica e eu quero tirar já do caminho, que é o Gaimon. O Gaimon é um personagem que eu, particularmente, considero muito interessante. Ele tem uma história que não faz o menor sentido, e o arco dele também não faz muito sentido, e a recusa dele também faz mais sentido, mas até hoje, quando eu penso no Gaimon, eu falo, onde que o Oda tava com a cabeça para demonstrar essa história? Quer dizer, ela funciona bem porque ela coloca a Nami, novamente, ela reforça pra Nami essa perspectiva de que o Luffy é um cara legal. Quando ele vai lá e vê os baús e fala que não vai levar o tesouro porque está vazio, mas ela ainda não sabe dessa informação e ela primeiro acha estranho, é um demonstrativo de que o Luffy, na verdade, sim, é de confiança, ele é um cara legal, ele não queria criar falsas esperanças pro Gaimon a partir do momento que ele soube da verdade. E aí ele é convidado, isso é o mais louco, o Gaimon ele é convidado. Pessoas que tiveram muito mais convívio com o Luffy não tiveram esse privilégio de ser convidado a ser um chapéu de palha. O Gaimon teve. E ele recusou porque ele queria proteger aquela ilha daqueles animais estranhos que poderia ser alvo de caçadores. Enfim, se o Gaimon entrasse pro bando, ia ser uma maluquice total, porque é um cara que vive dentro de um barril, ele não tem habilidade de combate nenhuma, aparentemente ele não tem habilidade social dentro de um navio nenhuma, que se algum dia ele teve, hoje em dia ele incapaz de usar, mas eu acho que seria maravilhoso só pelo meme de ver o Gaimon no bando, porque naquela época os 5 chapéus de palha principais eram seres humanos com estaturas normais. O Gaimon seria uma completa loucura, mas eu acharia incrível, tá? Eu só consigo imaginar ele numa função semelhante ao do Usopp, em que você tem lá os canhões e ele fica atirando, porque é a única coisa que eu consigo ver ele de combate. Só que o One Piece nem batalha naval tem, então nem isso ele iria ajudar muito. Imagina o Gaimon tendo que correr, sei lá, da gaiola do Flamengo pra ajudar. Mas enfim,
Já um outro exemplo que eu vou dar aqui é a Vivi. A própria galera oficial de One Piece trata a Vivi como um chapéu de palha. Se você pegar muito material promocional, coloca ela como uma membra dos Chapéus de Palha. Então a Vivi, ela é parte do bando. Inclusive, eu não acho que seja uma questão de dividir a atenção da Vivi com os outros protagonistas. Eu acho que é por um motivo narrativo mesmo, de dentro da história, diegético. O Oda tem planos para Vivi. Eu ainda não sei em qual caminho a gente vai com essa personagem, mas uma coisa é fato, ela colocou uma foto com um X no jornal, ela tá envolvida com Morgans, ela já tem um antepassado muito sinistro. A Vivi saiu de uma posição da Chapéu de Palha Esquecida 5.5 lá de trás, que ficou lá pra trás em Alabasta, que a gente até lembra com carinho, queria que ela voltasse, pra talvez ela volte. Mas eu tenho bastante convicção de que ela vai voltar sim, e de que a gente vai ver ainda a Vivi dentro do Thousand Sunny, com todos os outros Chapéus de Palha ajudando lá na batalha final, seja contra o Barba Negra, seja contra o governo mundial. Eu tenho essa esperança, porque eu não sei nem se é uma convicção, eu acho que é um wishful thinking da minha parte, mas eu acho que seria incrível e que isso ainda vai para acontecer. Então, eu acho que o ponto da Vivi não é nem que o Oda tirou ela por questões de tempo. Eu acho que é por questão diegética mesmo. Ele teve que segurar a Vivi lá atrás para agora ela voltar para fazer alguma coisa incrível. E eu acho que ela vai fazer, até porque ela é um membro dos Chapéus de Palha, sim. Eu não acompanhei esse período. O pessoal aí que tá há mais tempo sempre vive falando que um grande cotado para o bando dos Chapéus de Palha era o Poli, né, lá da Gareira. O que que eu acho do Poli? E na verdade, quando eu digo Poli, eu tô querendo levar isso não só a ele, mas aos carpinteiros da Gareira que foram lá junto para Enies Lobby e para Frank Family. Porque é uma conveniência muito grande eles não terem conseguido recompensas depois que eles participaram de uma invasão contra uma das sedes do governo mundial. Quando o pessoal fala que o governo mundial tá de sacanagem em não ter percebido que o Ruffy era o portador da fruta do Nika, eles estavam muito mais ainda quando não colocaram recompensa nesses caras. Quer dizer, eu não acho que essas pessoas mereceriam ser presas ou irem pra Impel Down. Mas, considerando a lógica desse mundo, é um tanto quanto estranho. Tudo bem, falam que foi o Aokiji que mexeu uns pauzinhos. Enfim, é só a conveniência do Oda pra ele tirar todo mundo que ele não queria que participasse mais da história e deixasse só o Frank. Eis a questão, será que ele não queria que esse pessoal participasse da história? Porque ele voltou com essa ideia de Gareira agora, eu acho que não foi gratuitamente. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer é, isso não tem nada a ver com o assunto, é que o Oda quis tirar sim esses personagens porque ele não teria como levar todo mundo, eu acho que nem cabem no Mary. Mas pela lógica, toda aquela galera era pra ter ido, pelo mesmo motivo que o Frank foi, porque eles não teriam mais outras opções. Principalmente a Frank Family, se a gente contar, eles eram um bando de desajustados, então ser pirata seria até ok pra ele. Mas eu acho que nesse caso, é aquelas conveniências que a gente deixa passar pela história seguir do jeito que ela é. Mas é uma grande sacanagem o governo mundial tirar o corpo fora com eles. Ah, esses não, a gente só quer os piratas mesmo. Tá bom, a gente acredita assim. Eu vou aqui em outro que foi bastante cotado bem recentemente e que eu fui contra. Quer dizer, de começo eu fui favorável, depois eu comecei a achar meio tedioso e agora eu sou a favor de que a Carrot deveria ter sido o Chapéu de Palha. Por que eu digo isso? A Carrot eu achava uma personagem muito chata, muito sem sal. Ela teve poucas interações legais com os Chapéus de Palha. No começo a gente ficou meio maravilhado, o Oda deu um destaquezinho legal pra ela. Então ela tinha uma relação legal com o Ruffy, com o Chopper, até com o Sanji depois do sacrifício do Pedro, eu acho que ela teve algumas relações legais. Mas ela foi ficando cada vez mais apagada, especialmente durante o arco de Wano. Ela virou quase que uma coadjuvante de luxo. Ela até participou junto com a Wanda e com o Nekomamushi da derrota do Perospero. Ela não fez muita coisa de fato. E aí eu acho que talvez, uma hipótese pessoal minha, o Oda tenha percebido que realmente foi uma personagem que ia dar mais trabalho do que deveria estando no bando, porque ela já fazia um papel que o próprio Chopper já fazia de ser meio inocente. Eu gostava, tá? Porque eu achava que fazia um paralelo com o Chopper menos inocente do que ela sendo mais inocente ainda que o Chopper, ao ponto do Chopper falar abobrinha pra ela e ela acreditar. Eu acho que a decisão que ele tomou com a Carrot dela se tornar líder dos Minks, eu achei bizarra. É uma daquelas vezes que eu tenho certeza que ele escreveu isso bêbado, porque não é possível, não faz o menor sentido. Tudo bem, né, como a Mushu e o Arashi precisam sair de cena. Ok, eles são retentores de Oden, enfim, precisam ficar lá como o Momonosuke. Pô, coloca a Wanda, coloca, sei lá, o Xixilian, coloca aquele gorila lá que apareceu no começo. Pô, mas não a Carrot. Ah, mas você carrega o espírito do Pedro.
balela, balela. Foi uma decisão muito fraca, foi algo que não faz sentido nenhum. A Carrot, de novo, ela é muito inocente, ela é muito jovem, falta, né? Talvez fosse, parando pra pensar, eu não tinha pensado nisso até hoje, talvez esse fosse o final da Carrot, ser a nova líder dos Minks, mas depois que ela tivesse vivido toda uma aventura com os Chapéus de Palha. Como eu acho, o Oda mudou de ideia em relação ao personagem, que ele adiantou isso, e eu acho que ficou muito ruim. Eu preferiria a Carrot lá nos Chapéus de Palha, olhando lá no binóculo, lá no caralho do navio, pulando com o jornal de notícias, do que da forma que foi. De verdade, assim, é uma opinião pessoal minha, não sei se o pessoal aí concorda, mas eu acho que, mesmo não gostando da Carrot, mesmo achando a personagem um pouco fraca, eu preferiria ela nos Chapéus de Palha do que como foi. Mais um dos cotados que não foi tão polêmico é o Pedro, porque na verdade o Pedro faleceu, então não tem muito como ele virar um Chapéu de Palha. Mas eu acho que ele também estava fadado a ser um Chapéu de Palha. A diferença é que o Oda parece que criou coragem de passar a matar personagens, mas eu acho que o Pedro ele tinha total a cara dos Chapéus de Palha. Ele era um pouco meio sisudo, assim, ele não tinha muito papo com o pessoal, mas eu acho que ele teve cenas muito legais, apesar de ele ser um cara sempre querendo se sacrificar. Mas o meu maior ponto com o Pedro não é nem a personalidade ou a trama dele, enfim, o meu maior ponto com o Pedro é que eu sou muito sentido que a gente nunca viu o Sulong dele. Um erro do Oda em Whole Cake em relação ao personagem do Pedro seria ter mostrado o Sulong dele. Já que ele ia morrer, pelo menos mostrava ele virando Sulong. A Carrot virou. Por que que ele não poderia, entendeu? Eu acho que seria bacana, seria interessante ter uma finalização na própria história com o Barão Tamago, que foi uma história que foi completamente esquecida também. Talvez, se ele sobrevivesse, ele seria o líder dos Minks, e aí a Carrot seria uma chapéu de palha. E aí, quando a Carrot voltasse, o Pedro já estaria morrendo por conta dos anos que ele perdeu, e aí a Carrot tomaria o lugar dele por ter o espírito dele. Eu acho que não, mas eu quis puxar aqui o Pedro porque eu sempre falo disso, que eu acho que o Oda devia ter mostrado o Pedro Sulong antes dele morrer, e não mostrou, e a gente não viu até hoje, mas eu mesmo não acho que ele seria um chapéu de palha, mas se ele sobrevivesse, talvez fosse um caminho válido para ele. E seguindo aqui, finalizando nos Minks, eu acho um triste desperdício o que aconteceu com o Pécons, porque diferente do Pedro, que é confirmado que morreu, ou outros personagens que são confirmados que morreram, a Germa, que o pessoal todo voltou numa história de capa, o Pécons ficou esquecido no rolê. A real é essa. E eu acho que o Pécons funcionaria muito bem dentro dos Chapéus de Palha. Ele é muito engraçado. Eu acho muito legal o fato dele tirar o óculos, ele tem uns olhinhos pequenininhos, e aí o pessoal acha fofo, mas ele ser marrento, ele ser forte, ele tem um poder de tartaruga. Meu, ele é um leão que vira uma tartaruga. Eu gosto muito da dinâmica dele durante todo o arco de Whole Cake, ele fala, não, eu tô com a Big Mom, hein, mas eu vou ajudar vocês aqui. Mas eu tô com a Big Mom, hein, não, mas peraí, aqui de novo eu vou ajudar vocês. Ah, o Pedro morreu, não vai ter jeito, eu vou ter que ajudar vocês. O Pecon sofreu de algo parecido que o Pedro, que a gente não viu a forma Sulong, quer dizer, a gente viu muito brevemente, assim, alguns traços, ele meio de fundo, em posições que não dava pra ver ele visualmente imponente. No anime a gente viu, mas eu achei que ficou uma droga, até porque aquela época o anime tava horrível. É uma pena. E o pior ainda é que o Pecons, coitado, ele foi tão esquecido que nenhuma confirmação de morte o Oda deu pra ele. E ninguém perguntou, pô, o que será que aconteceu com o Pecons, né? Pô, nenhum dos Minks, ele tinha pai e mãe lá, sabe? Não teve essa conversa em... Eu acho que se ele sobrevivesse, um caminho possível pra ele era ser chapéu de palha, porque ele já era pirata, já era procurado, então faria sentido. É uma pena que ele foi esquecido completamente até pelo autor do mangá. Essa foi uma personagem que foi menos cotada pra se tornar chapéu de palha, mas ainda via gente comentando que era a Pudding. A Pudding, ela casar com o Sanji, mas ela tava disfarçada pra enganar ele, mas depois a gentileza do Sanji atraiu ela e ela ficou apaixonada e ela vive uma grande dualidade entre odiar e amar o Sanji. E ela é uma personagem que é muito engraçada. Eu não confiei, mas eu queria confiar. Eu falava, pô, essa menina é muito da hora, mas ela vai trair, eu tenho certeza que ela vai trair. E aconteceu. Hoje ela tem uma dinâmica muito boa com o Sanji, por conta da paixão dela. Eu acho que seria interessante, talvez, o Oda abordar isso de alguma forma, do tipo, o Sanji aquietando o facho e se casando de fato com a Purin ou iniciando um relacionamento. Eu sei que o One Piece é uma obra pra criança, isso não vai acontecer. Mas como aqui eu tô lidando com uma possibilidade do que aconteceria se o One Piece fosse mais, entre aspas, realista, porque eu acho que é impossível o One Piece ser realista, mas assim, se ele tentar seguir mais algumas lógicas, eu acho que faria sentido, por exemplo, o Sanji ter um relacionamento. Na verdade, faria sentido a maioria dos Chapéus de Palha terem relacionamentos, que ele passam dias dentro daquele navio e ninguém se pega. Mas o que eu tô querendo dizer é que talvez fosse interessante abordar esse lado, e a Purin ia querer estar do lado do Sanji, enfim, é uma ideia meio X, assim, mas eu acho que seria interessante, eu acho que faria bastante sentido, até porque o Sanji é um cozinheiro sozinho, se a gente pensar que o bando aí tá crescendo nessa minha lista aqui, a Purin seria de grande ajuda. Mas tem outro ponto, eu acho que ela ainda vai voltar na história. Essa tribo dos Três Olhos aí que ela faz parte, a gente ainda não tem muita informação. Ela está sequestrada pelo bando do Barba Negra. Então, assim, ela vai voltar pra história. O que que ela vai fazer? Qual vai ser o drama? Como vai ser isso? Eu ainda não sei. Mas eu acho que ela vai ser importante sim. E pode ser que ela se junte ao bando
bando, pode ser que ela tenha mais dramas com o Sanji, eu ia achar incrível. Vamos ver aí em que fim vai dar essa história, até porque os piratas da Big Mom meio que foram esquecidos, né? Só lembrar o que aconteceu com o Queen Mama Shanter lá em Wano, a gente não sabe. Eu quero partir, na verdade, para 2 trios, olha só, que foram bem cotados também, e que eu vou dar aqui os meus motivos de porque eu acho que eu deveria entrar. O primeiro trio é o trio de Wano, que é Kinemon, Momonosuke e Tama. O Kinemon, apesar de eu gostar dele, ele ser um personagem que ele se tornou bem grandioso na história. Ele começava meio que como um figurante de luxo, né, um secundário meio sem muita relevância. Ele cresceu muito, principalmente em Wano, ele foi um dos que mais teve destaque, é um dos mais carismáticos de longe dos Bainhas Vermelhas, mas ele realmente não teria muito motivo para ir pro bando, principalmente visto que ele ainda é casado. Então, eu acho que esse é até um dos motivos pelo qual o Oda não teve coragem de matar o Kinemon quando deveria. Ele seria interessante, eu acho que ele não entraria no bando com uma exceção, Momonosuke. E aí que vem o ponto que eu acho principal. Eu acho que o Momonosuke sim poderia ser muito mais interessante, e aí sim fazendo uma dobradinha com a Tama do aprendiz, que era uma parada que todo mundo falava. Eu acho que isso tinha potencial mesmo depois do envelhecimento dele, porque ele envelheceu, óbvio, mas ele permaneceu com as memórias de quando ele era criança. Então, você tem aí uma criança, só que num corpo de um adulto, um corpo forte, tanto que ele toma umas porradas e nem sente dor. Então, eu acho que teria uma dualidade até interessante entre o Momonosuke e a Tama. Não aconteceu, eu não sei se pra bom ou pra ruim. Eu gostava da ideia dos aprendizes, fazer um paralelo com Shanks e Buggy, com o próprio Oden no bando, né, o samurai pirata, enfim, eu acho que seria legal, mas infelizmente não aconteceu. E a Tama, eu não vinha outro tipo de final pra Tama, principalmente depois que ela começou a escravizar os usuários de Smile, eu não via como ela poderia continuar em Wano, talvez ela se tornando uma daimyo com o seu exército de usuários de Smile. Ela tinha uma boa interação ali com o bando no geral, com a Nami, com o Ruffy. Uma pena que não rolou. Assim, eu acho que a gente tinha muito mais a ganhar com isso do que perder. Até porque a gente gastou muito tempo justamente com esses personagens e no final eles acabaram não servindo pra nada, né? Teria sido mais interessante esse trio entrando no bando. Então, o Kinemon como um protetor do Momonosuke, que tá destinado a ser um rei, então parecido até com aquilo que eu falei da Carrot. E a Tama, como a criança que quer ser uma Kunoichi. Ela falou que quer ser uma pirata. Inclusive, tanto o Kinemon quanto o Momonosuke, o Ruffy falou: quando vocês quiserem ir pro mar, é só me avisar que eu venho buscar. Então, assim, pode ser até um foreshadowing? Eu duvido, mas seria interessante, é uma ideia que eu gosto bastante. E o outro trio que eu prometi, o trio de Egghead. Então a gente foi de um trio de Wano e um trio de Egghead, que é Kuma, Bonney e Lilith. Esse trio é um pouco mais polêmico. Assim como eu gosto da ideia da Tami do Momonosuke aprendiz, eu gostava muito da ideia Bonney aprendiz. Mas eu acho que da forma como o flashback do Kuma e da Bonney foi apresentado, como ela sendo uma personagem muito triste, né? São personagens muito trágicos. E eles finalmente vão poder ter o desfecho deles como pai e filha vivendo juntos. Eu aceito, sabe? Eu aceito para esses personagens terem um mínimo de redenção que seja. Mas eu gostava muito da ideia da Bonney Mugiwara, principalmente quando o Oda começou a explorar esses poderes dela do tipo um futuro alternativo. Então eu imaginava, por exemplo, a Bonney usando um poder em que o futuro alternativo ela é o melhor espadachim do mundo e ela tá vestida de Mihawk. A Bonney num futuro alternativo em que ela é Imperatriz Pirata e ela tá vestida de Hancock. Ou enfim, qualquer outro personagem, sei lá, que ela é o Rei do Inferno e aí ela tá de Zoro, já que ela tá vendo ali os chapéus de palha. Eu acho que seria muito interessante. O problema nessa equação seria o Kuma. Assim, o Jinbe já é muito forte, o Kuma entrar na tripulação seria muito mais OP ainda. Não que eu esteja achando ruim, eu acho que, novamente, se a gente fosse querer aplicar muita lógica em One Piece, que é uma coisa que a gente aprende a não fazer com o tempo, Kuma deveria ser da tripulação porque ele é um cara muito forte, porque o Luffy precisa de mais gente forte. Se você comparar com outros bandos, o bando do Luffy tem muita gente forte, mas é um número bem reduzido. Mas o problema também seria que o Kuma tá muito sem personalidade, porque ele é um robô. O que seria interessante seria justamente essa jornada para ver se eles recuperam a consciência. Poderia até usar isso como dentro da história. A Lilith falando que em Off Tail possa ter algo sobre isso. E aí que eu acho que entraria a Lilith. Porque eu achei meio paia, não só os robôs Vegapunks terem sobrevivido, como a suposta volta do Vegapunk normal, do Stella, voltar. Eu não gostei, não foi algo que me agradou. Mas eu entendo, e eu entendo que faz sentido, inclusive até na lógica. Ou seja, se a gente aplicar a lógica, faz sentido. Porque ele teria um backup e porque ele fez um clone e aquele clone faz sentido. É uma pauta que faz sentido dentro da história. O problema é que, assim, o sentido só é aplicado quando
quando convém. Quando era pro sentido ser aplicado pra gente ter um bando de, vai, umas 40 pessoas, esse sentido, tudo bem, a gente pode ignorar. Mas quando o sentido tem que ser aplicado para trazer personagens de volta, aí o Oda aplica sentido. Eu gostava da Lilith, é uma cientista, tinha muito essa discussão de que o bando precisava de um cientista, spoiler, não precisa, mas eu acho que seria interessante, ela tem uma personalidade legal, ela é bem agressiva, ela é meio irônica, ela é meio sarcástica, diferente dos outros Vegapunks. Então eu acho que seria uma forma legal de você trazer o Vegapunk pra história presente o tempo todo, sem necessariamente ter que colocar o velho que parece o Einstein é bizarro. Não, coloca a gostosa, tá ligado? É Eiichiro Oda, gente. Até porque, olhando para o Vegapunk, ele seria uma pessoa muito interessada em descobrir o que aconteceu no século perdido. Então eu acho até criminoso caso o Vegapunk não esteja na descoberta do One Piece. Então eu acho que a Lilith faria muito sentido estar no bando, e ela é uma personagem muito legal. Ela ganhou muitos corações aí, digamos assim, desde o arco de Egghead. É uma pena que o futuro desses três personagens também já esteja traçado para eles ficarem em Elbaf. Ok, no caso da Bonnie e do Kuma, eu ainda aceito a redenção, porque eles sofreram bastante. Mas no caso do Vegapunk e mais especificamente da Lilith, eu acho que seria legal elas continuarem. Até porque é bem dramático aquela cena deles falando, protejam a Lilith. Porque o Stella já tinha ido pro caralho, e aí eles ficaram só com a Lilith. Eu gosto, eu acho que é legal. E é uma pena que isso foi perdido de certa forma, porque tanto os outros Vegapunks como o Stella mesmo vão acabar voltando. Até porque, se o reino antigo tinha muita tecnologia, tem que ter um Vegapunk lá pra ver, né? Mas enfim. É, pessoal, eu vim do futuro, talvez com a voz um pouco diferente, para dizer para vocês que no processo de edição desse vídeo, eu percebi que ele estava gigantesco. Então, se eu parar ele aqui nesse exato momento, eu vou ter basicamente dois vídeos com praticamente a mesma duração. Então, por diversas questões, seja a questão do meu tempo para editar esse vídeo, seja a questão dos vídeos sempre terem mais ou menos ali a mesma duração, então por volta de 20 a 30 minutos, evitar de ficar muito distante disso, eu decidi dividir esse vídeo em dois. Então, infelizmente, não será nessa parte que vocês vão presenciar quem são os personagens que eu acho mais interessantes dessa lista. Não que os que estão aqui nessa parte eu não considere interessantes, mas eu acho que as discussões mais legais vão ficar pro próximo vídeo. Então, deixa o like se você gostou da discussão, se você gostou dos personagens, da lista que eu trouxe até aqui, o que que você acha, quais são suas opiniões. Comenta aí embaixo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação, incluindo a continuação, a parte 2 desse vídeo e qualquer outro vídeo que venha a ter de One Piece ou de qualquer outro mangá, anime, jogo. E é isso, eu agradeço você pela sua audiência e até o próximo vídeo.